De volta com vocês e agora com a etapa 4 do projeto de pesquisa. É o momento de conversarmos sobre os objetivos do trabalho. Então, segue a videoaula que foi preparada sobre o assunto. Dando continuidade ao projeto de pesquisa, já observamos como elaborar a estrutura desse documento. Dividimos ele em etapas para facilitar a sua construção. Algumas dessas etapas já foram concluídas. Trabalhamos na etapa 1 a definição do tema, a justificativa, na etapa 2 a formulação do problema e na etapa 3 a construção de hipóteses. Caso você ainda tenha alguma dúvida em relação a alguma dessas etapas, todas as videoaulas que foram feitas para cada uma delas estão disponíveis dentro da nossa plataforma de estudos. Na etapa 4, o nosso foco é a especificação dos objetivos. Em um trabalho como esse, nós temos um objetivo geral e alguns ou vários objetivos específicos. O objetivo geral, ele diz respeito ao propósito da pesquisa desenvolvida de modo amplo e abrangente. Ele se mostra associado ao questionamento: para que se destina o estudo? Ele define o que se pretende alcançar com o estudo. Você vai elaborar uma frase de aproximadamente 2 linhas, é uma frase curta, e nela você vai tentar responder essa pergunta: para que se destina o estudo? O que se pretende alcançar com esse trabalho? Em relação aos objetivos específicos, são metas detalhadas derivadas do objetivo geral. São ações a serem realizadas pelo pesquisador que tornarão possível alcançar o objetivo geral e responder o seu problema. Aqui também você vai elaborar frases curtas, de aproximadamente 2 a 4 linhas, e cada uma delas vai representar uma ação, uma meta que você vai ter que desenvolver para alcançar o seu objetivo geral e tentar responder o seu problema de pesquisa. Uma observação importante: os objetivos devem ser elaborados com verbos no infinitivo e verbos de ação. Então, quando você for iniciar essas frases, inicie com verbos no infinitivo e verbos de ação. A ABNT também passa uma dica importante. Ela diz para não utilizarmos numeração no momento de elencar os objetivos específicos. Ela aconselha a utilização de letras ou de outros caracteres, como pontos, traços. Isso vai evitar, no momento em que você estiver usando a numeração nos seus tópicos ali da estrutura do seu projeto de pesquisa, haver algum conflito com a numeração dos objetivos específicos. Para ajudá-los na construção dos seus objetivos, separamos aqui uma lista de verbos para vocês utilizarem no início das suas frases. São verbos de ação e sempre lembrando que eles devem estar no infinitivo. Se você tem uma proposta de trabalho com o objetivo de conhecer algo, você pode pensar em verbos como apontar, citar, classificar, definir, descrever, identificar, reconhecer, relatar. Se o seu objetivo no trabalho é compreender algo, então verbos como concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, localizar, reafirmar. Se a sua proposta tem um objetivo de aplicar algo, desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar, otimizar, melhorar. Se o seu trabalho tiver um objetivo de analisar algo, comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, examinar, investigar, provar, ensaiar, medir, testar, monitorar, experimentar. E se o objetivo do seu trabalho é uma síntese? Então você poderia pensar em verbos como compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, produzir, propor, reunir. E por último, se o seu trabalho tem um objetivo avaliativo, então pensem aí em verbos como argumentar,
contrastar, decidir, escolher, estimar, julgar, medir, selecionar, entre outros. Hoje, a professora também trouxe para vocês um exemplo prático para ilustrar a construção de um projeto de pesquisa. Veja bem, na etapa 1, nós trabalhamos a delimitação do tema e a justificativa. O nosso tema macro é projeto de vida. Projeto de vida ele está embasado em 4 pilares fundamentais. As nossas perspectivas aí em relação à construção de uma profissão, não é? Então tem o lado profissional, as perspectivas aí que a gente tem em relação ao lado financeiro, ao nosso desenvolvimento financeiro, também em relação ao lado pessoal e até ao lado espiritual. Então você vai escolher uma dessas linhas e vai seguir. Nesse caso aqui, ó, o tema proposto foi consumo de drogas na adolescência. É um tema que já está delimitado. Entretanto, percebam que daqui a pouquinho a gente vai delimitar ele ainda mais. Lembra que a professora falou nas etapas anteriores, na etapa 1 principalmente, que o tema ele tem que ser bem delimitado. Você tem que dizer exatamente a sua área de atuação. Uma pesquisa muito abrangente não consegue ser concluída. Bom, na sequência, a professora apresenta a justificativa. A justificativa é um momento onde você vai apresentar argumentos para defender a importância, tá, do desenvolvimento dessa pesquisa. Então, observe ali o exemplo. O uso de drogas representa um problema de saúde pública em todo o mundo. Violência, acidentes e incapacidade para o trabalho são algumas das consequências do uso de drogas e, em muitos casos, projetos de vida são interrompidos. Por isso, o tema merece a atenção de toda a sociedade. Foram apresentados alguns argumentos, não é? Que defenderam a importância do desenvolvimento dessa pesquisa. E é isso que vocês têm que fazer na etapa 1 lá do projeto de pesquisa de vocês. Lembrando que aqui é um exemplo, vocês não devem copiar esse exemplo, ele deve servir de inspiração para vocês. Na etapa 2, nós seguimos com o problema, a problemática, a formulação da pergunta norteadora do teu trabalho. Veja o exemplo. Qual é a influência do status social do jovem no consumo de drogas? Percebam que aqui no problema foi delimitado ainda mais a minha área de pesquisa. O meu tema é consumo de drogas na adolescência. E na minha problemática, eu delimitei ainda mais essa área. Eu quero saber a influência do status social do jovem no consumo de drogas. É isso que vocês devem observar quando forem organizar o tema, a justificativa e o problema de vocês. Já na etapa 3, nós criamos as hipóteses. Nós vimos que as hipóteses são possíveis respostas que devem ser dadas ao seu problema de pesquisa, a sua etapa 2, tá? E essas hipóteses, elas são possíveis respostas, mas que você deve ter um cuidado muito grande, porque você não pode defendê-la muito não. Você ainda não sabe se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Veja o exemplo como ficou. O consumo de drogas independe do status social dos jovens. Veja, é uma possível resposta. Está dizendo que não deve ter relação alguma o status social com o consumo de drogas entre os jovens. É uma possível resposta. Ela só vai ser confirmada lá no final da minha pesquisa. Observando agora os objetivos, o tema da nossa videoaula, vejam que o objetivo geral ele tem uma ligação muito próxima ao problema. Aqui, o objetivo geral está posto da seguinte forma: avaliar a influência do status social do jovem no consumo de drogas. Perceba que é uma frase curta, objetiva, aonde eu inicio com um verbo de ação e no infinitivo, não é? E veja a ligação que ela tem com o problema. O problema é o seguinte: qual a influência do status social do jovem no consumo de drogas?
Eu transformei essa frase aplicando um verbo no início, seguindo aquelas orientações, e transformando ela numa frase com um ponto final. Isso é uma técnica utilizada para se criar um objetivo geral. Entretanto, o mais importante é que o seu objetivo geral responda à seguinte pergunta: para que se destina o estudo? O estudo se destina para avaliar a influência do status social do jovem no consumo de drogas. E agora, em relação aos objetivos específicos, veja que aqui os objetivos específicos são três. Eles são três ações que serão tomadas, que serão desenvolvidas para verificar uma resposta para o problema, não é? E também para se chegar ao objetivo geral. Nesse caso aqui, são os três objetivos específicos são avaliar, caracterizar e investigar. Avaliar o quê? As principais causas do uso de drogas entre os jovens, caracterizar o perfil dos jovens que consomem drogas e, por último, investigar se existe correlação entre o status social e o consumo de drogas. Essas serão as três ações tomadas que estão ligadas diretamente ao objetivo geral, não é? E que pretendem aí buscar a resposta para o seu problema de pesquisa. Vejam, são essas as observações que vocês devem levar em consideração para construir, então, o tema, a justificativa, o problema, as hipóteses e os seus objetivos no seu projeto de pesquisa. Importante que vocês compreendam que aqui a gente está apresentando um exemplo prático, mas de forma muito resumida, tá? Havia necessidade de colocar num único slide e por isso a professora acabou resumindo para que isso acontecesse. Entretanto, vocês devem seguir as orientações que foram estabelecidas para cada uma das etapas e vocês vão encontrar essas orientações nas videoaulas, no material que é postado semanalmente para vocês. Então, acompanhem, façam a leitura de tudo isso para seguir criteriosamente as recomendações que são dadas e utilizem esse exemplo prático aqui como inspiração, não como cópia. Hora de elaborar a etapa 4. Entrem na nossa plataforma de estudos, assistam às videoaulas, leiam o material de apoio e as instruções que são postadas semanalmente. Esse é o material de apoio que está postado e vocês devem fazer a leitura. Trata-se de um texto de apenas 2 páginas, com dicas e orientações para a elaboração dos objetivos. Inclusive, apresentamos aqui a listagem dos verbos que indicamos na videoaula também. Eles deverão ajudá-los aí na elaboração das frases referentes aos seus objetivos. Ao final, colocamos as nossas referências e então é esse material, juntamente com a videoaula, que vocês terão aí para o desenvolvimento dessa etapa do trabalho. É isso. Agora, você deve abrir o seu documento Projeto de Pesquisa e começar a criar os seus objetivos. Nós vamos nos encontrar novamente na etapa 5. Até mais!